aos debates. A primeira inscrita, por coincidência, foi a primeira a chegar a esta comissão. 7h30 da manhã ela já estava aqui, senadora Ana Amélia, sempre assídua nos seus trabalhos. Quem concedeu a palavra para começar os nossos debates. Caro presidente Antônio Carlos Valadares, caro senador Inácio Arruda, nosso vice-presidente, cumprimentar o ministro Fernando Bezerra pela exposição completa que fez sobre esse plano de desenvolvimento nacional. Nós vivemos aqui, e o senhor, como deputado federal, parlamentar atuante, sabe dos nossos dilemas. Eu estava na Comissão de Assuntos Sociais com uma relatoria de um tema muito importante sobre saúde da mulher, mas temos que fazer a escolha de Sofia. Estou aqui, então, tratando desse tema. Fiquei particularmente grata por Vossa Excelência ter manifestado a preocupação com a metade sul do meu estado, mas há outras regiões, o nordeste do estado, perdendo uma migração e uma mobilidade muito grande das pessoas que, por falta de oportunidade, estão deixando aquela área. Como disse Vossa Excelência, não sabe se um fundo ou uma entidade vai mudar o perfil, né? Elas precisam ser eficientes. Então, claro, se a Sudesul vier para ajudar, será muito bem-vinda. Esse é um movimento que já existe lá. Eu queria até ajudá-lo, ministro, o seu ministério é um ministério fundamental. É um ministério que, digamos, tem mais a ver com a questão de descentralização e de atenção aos municípios. Eu, como senadora municipalista, tenho uma preocupação muito grande. O ministério que o senhor comanda é um dos ministérios com maior volume de restos a pagar. E processados e não processados, destinados aos municípios pendentes de pagamento ou execução. No final do ano de 2012, o ano passado, portanto, era de 1 bilhão e 700 milhões de reais, dos quais foram pagos apenas 235 milhões de reais. Portanto, há um saldo pendente desses restos a pagar no seu ministério de 1 bilhão 467 milhões de reais. Então, como nós podemos ajudá-lo nessa tarefa? É a Secretaria Nacional de Defesa Civil, a SEDEC, aliás, que tem um relevante papel, onde são homologadas as situações de emergência e os estados de calamidade pública para esta homologação e publicação no Diário Oficial da União. O município que sofre desastre precisa encaminhar uma série de documentos e um plano de trabalho. A Confederação Nacional dos Municípios fez um estudo técnico apurando que somente 8% dos municípios recebem recursos no primeiro ano do evento, 12% recebem recursos no segundo ano, e depois não há mais aporte de recursos para esses municípios recuperarem os danos sofridos, seja por incêndio, seja por estiagem ou por qualquer outro tipo de evento de catástrofe. E eu queria, então, saber por que está acontecendo isso e o que precisa melhorar para tornar isso mais eficiente. Existem também o caso, ministro, e aí foi citada a questão da irrigação, alguns municípios que é recorrente a calamidade, é recorrente nesses casos. Alguns já tiveram 16 decretos. Ora, se existe 16 decretos, aí parece que o caminho melhor não é o socorro, mas a prevenção para essas situações de calamidade. Para também reforçar essa questão de prevenção, ontem a imprensa no meu estado declarou falta de irrigação faz o PIB gaúcho cair 1,8%. Isso exatamente afetando a questão relacionada à agropecuária. Então, nesse particular, o Rio Grande do Sul teria previsto do programa Mais Irrigação 187 milhões de reais. Eu queria saber se esse dinheiro vai chegar lá, se essa ação na área da irrigação vai ter efetividade. E os números que Vossa Excelência apresentou sobre o desempenho econômico da região norte, da região centro-oeste, da região nordeste, mostra exatamente uma situação inversa. Enquanto essas regiões que tiveram um suporte, um apoio de estímulo, cresceram, o sul não cresceu. Então, o Sul teve, especialmente no Sul, apenas 2,6%, um decréscimo comparativamente às outras. E, para terminar, o senador Ricardo Ferraz, no início aqui antes do senhor começar a exposição, fez uma boa abordagem e que eu queria ratificar, é que a medida provisória que está em tramitação nesta casa, a 599, ela
criou um Fundo de Desenvolvimento Regional para substituir a guerra fiscal como instrumento de desenvolvimento regional. Ótimo. Mas e também criou o Fundo de Compensação para os estados que vão perder na questão do ICMS. O problema, ministro, é que existe um ministério que é comandado por o senhor e que estes fundos da medida provisória 599 serão subordinados ao Ministério da Fazenda. Ora, se o Ministério é para a integração, ele teria a naturalidade de manter no Ministério da Integração Nacional. Então, eu queria saber se isso não cria um problema de conflito na gestão. A mesma coisa diz respeito à questão da mesma medida provisória. As superintendências de desenvolvimento, a SUDENE, a SUDAM e a SUDECO, não terão assento no Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Regional. Por se tratar de uma compensação pelo fim da guerra fiscal, as decisões sobre a aplicação dos recursos devem ser dos estados. Mas parece razoável que essas superintendências deveriam ter, pelo menos, participação no Conselho Gestor. Eu estou aqui defendendo o seu ministério, ministro Fernando Bezerra. Até o senhor é tão aplicado e tão atento conosco aqui. Já que eles têm uma visão, trabalharam o tempo todo, né, de conhecer a realidade, então, pelo menos, entrar no Conselho Gestor. Essas são as minhas colocações, meu caro presidente.